Bom dia, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Nessa manhã abençoada, vim aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 41, que diz assim: Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Essa mensagem aqui vem falar sobre julgamento. Hoje, o que nós mais vemos, né, é pessoas julgando os erros das outras e com isso acaba não enxergando seus próprios erros, né? O que mais você vê nas redes sociais são pessoas julgando outras porque cometeu um erro, mas quando você está ali julgando uma pessoa, você não consegue enxergar os seus próprios erros, né? Como a palavra menciona daquela mulher adúltera, ao qual lá os fariseus levaram ela até Jesus para apedrejá-la, como a lei de Moisés, né? É, Instruía. Porém, Jesus, ao perguntar a Jesus o que se faria com ela, Jesus disse: quem não tem pecado, tira a primeira pedra. E todos eles largaram suas pedras e foram embora. Por quê? Porque eles não enxergavam os seus próprios pecados. Mas com uma só palavra, né, com uma só frase, Jesus tirou, né, a trave dos olhos daqueles pecadores que não enxergavam que eles eram, se não até mais pecadores, ou se não iguais àquela mulher. Porém, Jesus perdoou o pecado daquela mulher e disse: vai, não peques mais. Também em 2 Samuel, quando o profeta Natan, né, falou com Davi dizendo, eram dois homens, um rico e um pobre. O homem tinha várias ovelhas, vários cordeiros. Chegando um viajante, o homem sacrificou um cordeirinho só que aquele homem pobre tinha para servir o viajante. E Davi se encheu, enfureceu, dizendo: não, esse homem é digno de morte. Porém, Natan respondeu dizendo: esse homem és tu, que cobiçou ali e tomou para si a mulher do Urias. E Davi, quando ele julgou aquela atitude ali que Natan disse a ele não estava enxergando o seu próprio pecado. Ele estava ali com sua trave nos seus olhos, mas estava condenando a trave que estava nos olhos do suposto irmão que o profeta Natan estava ali dizendo. Então essa mensagem vem trazer para nós, para que não venhamos julgar o erro do próximo, os pecados do próximo, porque isso não compete a nós, sim a Deus. Ainda não chegou o momento dele condenar o mundo. Deus, ele quer que todos aqueles que estão cometendo pecado, erros, que se arrependam, independente da situação que ele esteja. Se ele esteja aí no tráfico de drogas, na prostituição, no roubo, né, no engano, na mentira, Deus, ele não quer condenar, Deus, ele quer salvar, porque Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador, e tudo que ele quer é que haja arrependimento, como foi falado para aquela mulher adúltera. Seus pecados estão perdoados, mas vá e não peques mais. Então Deus, ele espera que nós nos arrependemos, né, dos nossos erros, das nossas falhas, pois somos seres humanos. Nós até somos pecadores, mas odiamos o pecado e não corroboramos com isso. Nós, o pecado já não nos comanda mais. Aqueles que aceitou Jesus como seu Salvador, o pecado incomoda, o erro incomoda. Então, quando você tomou uma atitude errada, agiu com ira, com fúria, através de uma situação que não te agradou, mas aquilo ali te constrange, aquilo te incomoda, aí você vai lá, pede perdão à pessoa que você falou mais rígido. Então, irmãos, que venhamos abrir os nossos olhos, né? Tirar a trave dos nossos olhos e que venhamos sim falar com aquela pessoa que está cometendo pecado através da palavra, não através do nosso achismo, não através do que a gente acha que é certo e que é errado, mas sim através da verdade, que é a palavra de Deus. Porque através dessa mensagem, nessa manhã, venhamos a julgar menos e amar mais,
e trazer a palavra do Evangelho para que sim vivamos uma vida melhor, né? Sei que iremos errar porque somos seres humanos, somos falhos, pecadores, mas como eu disse, Deus está nos convidando a abrir os nossos olhos, a tirar a trave dos nossos olhos, para que possamos assim corrigir os nossos erros, as nossas falhas, e não venhamos mais a pecar, mais a errar, como foi dito àquela mulher adúltera. Então, irmãos, abra os seus olhos, pare de julgar as pessoas. O que mais se vê nas redes sociais é uma pessoa cometer um erro e as pessoas dizendo que tem que morrer, que amaldiçoando aquela pessoa, falando coisas terríveis. Sei que muitos casos são pesados, são terríveis ali, as pessoas cometem crimes, um crime, né, que machuca o coração das pessoas. Porém, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus, ele entregou seu filho porque ele ama o mundo, ele ama os seus filhos, as suas criaturas, e que devemos entender que não somos desse mundo, que voltaremos para ele, mas para isso precisamos passar por essa provação que é esse mundo, né? Um mundo com tanta crueldade, com tanto pecado, mas devemos perseverar, né, na promessa que nos foi dada, na promessa da salvação, na promessa da vida eterna. Então, não fique preso a esse mundo, porque daqui não levaremos nada, não levaremos carro, não levaremos fama, status, bens materiais, né? Busque a tua salvação, busque conhecer a Jesus, busque conhecer a palavra, porque é ela que nos leva próximo de Deus, que nos leva a aproximar daquilo que Deus espera de nós. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, tchau, tchau.